Queridos, vamos estar aqui de volta. A gente vai falar do Evangelho de João, né? Vocês tiveram, salvo engano, 2 aulas introdutórias do Evangelho de João, e fiquei incumbido de falar com vocês sobre os primeiros versículos desse Evangelho, que todo mundo fala que é o Evangelho mais fácil, mas quem estuda um pouquinho tem certeza que o Evangelho de João é o mais difícil. O mais fácil é o de Marcos, que é muita ação, tem pouco diálogo, você tem muito milagre acontecendo. Agora esse aqui já começa de uma maneira bem diferente, trazendo coisas que os outros evangelhos não trazem. Então é sempre bom a gente voltar para o Evangelho de João, porque ele nos abençoa ricamente. Vamos lá, a gente vai ver primeiro João 1, de 1 a 5. E o que tem em João 1, de 1 a 5, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, vai literalmente trazer aqui um impacto sobre quem Jesus é, o que ele é para a igreja, o que ele é para nós e qual é a função de Jesus no mundo. Não estranhe essa palavra que eu usei de função, tá? Primeiro, o que eu quero ressaltar para você? Antes de Jesus encarnar, ele já vivia na eternidade. O que mudou em Jesus é que na encarnação ele assume a natureza humana, mas Jesus sempre existiu, porque se ele tivesse sido criado, ele não era Deus. Então esse é o primeiro conceito que o Evangelho de João traz para a gente, tá? Jesus já existia, Jesus é eterno. Só falta para você uma coisa: se tiver dúvida, me traga, porque aqui eu acho que não é uma coisa que a gente ouve com frequência, porque a gente lê o Evangelho, mas a gente não para meditar no que a informação dele está trazendo para nós. Outra informação: quando os céus e a terra foram criados, o Verbo já estava lá. Jesus, no Evangelho de João, é chamado de Verbo de Logos, e a ideia de que todas as coisas foram criadas, foram feitas por Jesus. Então, se a gente for pensar no conceito teológico chamado de trindade econômica, você vai ter divisão de funções dentro da trindade. Por exemplo, na criação, Deus planeja, Jesus faz e o Espírito Santo sustenta. Então, tudo que foi feito por Jesus. Onde está isso na Bíblia? João, com muita clareza, e a carta de Paulo aos Colossenses. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele, por intermédio dele. Ele é maior que os anjos, ele governa tudo. Então, não tem intermediário, fala direto com o Criador. O Criador é Jesus. É porque na nossa mente, quem é o Criador? Deus Pai, não é isso? Mas ele também é o Criador porque ele planeja. Mas toda a parte de execução, de ação da criação, é destinada à segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. Beleza? Vamos lá. O que eu falei com vocês, a segunda pessoa da Trindade, ela não foi criada, ela sempre existiu. E mais uma, o Verbo, Logos, estava com Deus e era Deus também. Então, se você ler o Evangelho de João, você vai falar assim: opa, Jesus é Deus. Onde Deus está, Jesus sempre esteve e sempre estará. Ele é divino. Por que isso é escrito aqui? Porque no finalzinho aí do primeiro século, que é onde o Evangelho de João é escrito, começou a ter discussão sobre a divindade de Jesus. Se ele era divino ou não. Então o Evangelho de João já começa respondendo essa questão. Porque quando você tem anos 50, 60, 70, você tem a pregação do Evangelho, mas essas questões não são suscitadas. No final do primeiro século começa isso. Mas espera aí, o judaísmo diz que só tem um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Tá, mas e Jesus? Ele é Deus também? E o Espírito Santo é Deus também? E isso vai fomentar
no 4º século, o chamado primeiro concílio ecumênico, que é o concílio de Nicéia. Por quê? Abre e fecha um parênteses rápido. Tem um presbítero da cidade de Alexandria, chamado Ário, que ele fala o seguinte: Jesus, ele não é Deus. Ele é uma criatura de Deus superpoderosa. Então, ele não é da mesma essência de Deus, mas ele é maior do que qualquer ser humano, do que qualquer criatura. Aí ele vai pegar a Bíblia e dizer, na Bíblia só é inspirado Lucas, os evangelhos, o resto a gente tira tudo. Antigo Testamento, joga tudo fora. Aí a igreja vai se reunir e falar, olha só, o que esse homem está falando? Ele está certo? Aí a igreja vai tirar ele de circulação, né? Ele vai ser considerado herege. A igreja vai reafirmar sua doutrina, reafirmar a Bíblia e reafirmar a divindade de Cristo. Tá? É o primeiro grande concílio ecumênico. É nesse concílio que o Código da Vinci, aquele livro, pega e diz que a Bíblia foi adulterada. Tá? Mas não é o que acontece. A igreja só reafirma que ela vai continuar usando os livros que ela sempre usou. E bate na tecla, obviamente, bíblica, que Jesus é divino. Tá? João vai falar que a mesma natureza de Deus Pai é a mesma natureza de Jesus. Entre aspas, eles são feitos da mesma coisa. Fica ruim esse conceito para você? Eu acho a forma mais fácil de você entender. E eu também. Então, Jesus, o Pai e o Espírito Santo são feitos da mesma coisa, têm a mesma essência. Por isso eles são divinos. Mas não são 3 deuses diferentes. É um Deus só que existe em 3 pessoas. Pergunto para você, o Evangelho de João é mais fácil? Já começa assim. Aí a pessoa, não, mas é tranquilo, que é o amor, fala tanto do amor, mas é o mais difícil. Tá? É o mais complexo, é o que traz mais questão para encher a nossa mente e o nosso coração. Outra questão que eu quero citar para você. O verbo estava com Deus desde o princípio. Em grego, a palavra que é usada lá é arché. Se você volta para os primórdios da filosofia grega, você vai ter os primeiros filósofos, são chamados filósofos pré-socráticos. E eles tinham como objetivo buscar a essência de todas as coisas, a arché. Então, a mesma busca que eles têm, lá 400, 500 anos antes de Cristo, ela é respondida aqui. Eles buscam o princípio de todas as coisas. Por exemplo, Tales de Mileto, ele vai dizer que o princípio, arché, é água. O Evangelho de João diz que arché é Jesus. Tá? Então, o próprio Evangelho vai trabalhar com essas questões que são essenciais para aquele povo naquela época. Quem faz tudo, quem origina tudo, onde tudo começa? Tudo começa em Jesus. Lá já tem tudo aquilo que Deus já planejou fazer nas nossas vidas. E, como eu já falei com vocês, mas reforçando, tudo foi feito por Jesus e através de Jesus. Aí, uma aplicação para a nossa vida. Tudo na sua vida e na minha é feito por Jesus e através de Jesus. O grande problema que a gente tem é quando a gente começa a achar que a obra é nossa. Nós fazemos, nós agimos, nós conhecemos, nós estamos fazendo tudo certo. Né? E a Bíblia vem o tempo todo dizendo para a gente que tudo foi feito através de Jesus. Agora, raciocina comigo aqui. Se Deus fez todas as coisas criadas e o universo todo e sustenta esse universo até hoje, por que nós temos dúvida que a nossa vida também é controlada por Ele? Que existe um propósito nisso tudo. Então, quem faz o mais, tranquilamente faz o menos, né? Então, a gente tem que descansar nisso. Se esse Deus fez tudo, sustentou tudo, Ele continua sustentando tudo até os dias de hoje. É isso que a teologia chama de providência. É o Deus que age providencialmente, não só criando, mas sustentando a sua criação, a sua vida e a minha vida também. Amém? Quando a gente não crê nisso, o que acontece? A gente enlouquece. Porque aí você começa a pensar quais são as forças que controlam o mundo. Aí você vai chegar à conclusão que não é uma só, são várias. E como é que você vai fazer para entender quais são as forças que estão atuando? Acabou a sua vida. Você entra em crise. É por isso que no Brasil a gente tem esse sincretismo e a pessoa atira para tudo que é lado, né?
Ela vai até em várias religiões, porque ela pensa que diversas forças governam tudo. Mas a cosmovisão bíblica diz para a gente o seguinte: quem controla tudo é Jesus, que está sentado no trono, guiando a história da humanidade para um propósito específico. Amém? Dúvida? Não? Tudo certo? Vamos lá, ainda em João 1, de 1 a 5. Nele estava a vida. Tudo que a gente tem no universo de vida vem de quem? De Jesus. Isso aqui dá um tiro no pé nas pessoas que falam que a vida surge no mundo de maneira espontânea. Surgiu, teve uma explosão, o mundo foi gerado, a partir dali houve um progresso, uma evolução, e essa evolução resultou na vida, especialmente no planeta Terra. Para a Bíblia, a informação é a seguinte: toda a vida está em Jesus e só é gerada por Ele. Beleza? Falo isso porque hoje, por isso tem tanta gente que tem medo que o filho vá para a universidade, né? Hoje a informação é que a vida, ela vem de outras formas que não de Deus. Então, a gente tem que ter essa visão bíblica para poder entrar numa universidade ou no que for e entender que a informação bíblica ela é mais decisiva do que qualquer outra que nós tenhamos, tá? E isso não é uma coisa simples de se lidar hoje, não. Porque tem muita gente que entra na faculdade, você já deve ter conhecido um ou outro, ele chega lá e fala assim: aqui estão os inteligentes. Lá na igreja, não. Só que, pensa nisso, até o século XVIII, todo mundo tinha certeza que os inteligentes estavam na igreja, porque os grandes cientistas eram cristãos. O que aconteceu com a gente que a gente perdeu a ciência? O mesmo que aconteceu, que a gente perdeu o teatro, a gente perdeu o cinema. Todas as partes que a gente deixou, aqueles que não servem a Deus, pegaram e usam para um serviço que não é de Deus. Por isso, quando eu sei que tudo é de Deus, eu descanso nele, tá? A vida vem de Jesus. Outro elemento do Evangelho de João: Jesus é a luz dos homens. Aqui até uma sala ampla, se eu fizer esse exercício, não fica tão difícil. Mas se você estiver numa sala desconhecida, cheia de obstáculos, eu apagar a luz e mandar você encontrar a porta, o que vai acontecer? Você vai tentar, pode ser até que você encontre, mas há uma probabilidade grande que você se machuque, que você caia, que aconteça alguma coisa que está fora do seu controle. Não sei se você lembra, mas quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele tem um diálogo com os discípulos. Aí ele fala assim: eu sou o quê? A luz do mundo. O dia não tem 12 horas, quem anda comigo, não sei o quê, não tropeça, faz isso. É essa a ideia. Quando Jesus está presente, a gente tem noção para onde a gente está indo. Não tem tanta surpresa. Mas quando eu me afasto dele, eu começo a viver o quê? Em trevas. E aí aparece um contraste que o Evangelho de João faz muito bem, que é entre luz e trevas. Tempo todo, tanto que João 11, a ressurreição de Lázaro, está aqui nesse Evangelho. Sempre esse contraste, coisas do alto, coisas de baixo, luz e trevas, caminho de perdição e caminho de salvação, quem caminha com Deus e quem não caminha. Então, essa dinâmica está presente no Evangelho de João, porque ele tenta trabalhar como ninguém essa dimensão de uma esfera espiritual. Cada vez mais, século XVIII para frente, nós tentamos reduzir mentalmente a esfera espiritual. O que é isso? O mundo físico se torna mais importante que o mundo espiritual. Exemplo, não estou dizendo que está certo ou que está errado. Você conhece hoje quantas pessoas que se dedicam a uma vida marcada pela espiritualidade na integralidade do seu tempo? Muito poucas. O que a gente se dedica mais? Trabalhar, cuidar de casa, fazer alguma coisa, ter dinheiro para poder viver nesse mundo que a cada dia se torna mais difícil. Com o tempo, isso foi fazendo com que a esfera espiritual ela sumisse da vida das pessoas. Então você tem pessoas hoje que elas não frequentam a igreja, não são de religião nenhuma, não creem que Deus existe e não têm esperança em nada. Para elas morreu, acabou. E o Evangelho de João vai falar: olha só, existe uma dimensão espiritual e uma batalha espiritual entre luz
e trevas. E mesmo que você não creia nisso, isso vai influenciar a sua vida. Então, o Evangelho trabalha com isso e trabalha com mais uma dinâmica que aparece em Gênesis, aparece em Apocalipse, em alguns livros da Bíblia e reaparece aqui. O que é isso? É que existem no mundo duas categorias de pessoas. Não fique chateado comigo. Se você for ficar chateado, fica com a Bíblia. Mas como não dá para você ficar chateado com a Bíblia, então não fique chateado, tá? Existe uma estrutura que é dada por Deus nas Escrituras que no mundo tem filhos do maligno e filhos de Deus. Lembra lá de Gênesis que tem uma linhagem do irmão que mata o outro? E ele funda uma cidade só de gente má? Caim mata Abel e vai fundar uma cidade. Naquela cidade só tem gente ruim. E um detalhe, o progresso tecnológico se dá na cidade dos ruins. Ali você tem metalurgia, você tem música, você tem um monte de coisa. Você vai para a cidade lá dos crentes, tá ruinzinho, não está acontecendo nada. Mas existe um contraste. O tempo todo na história da humanidade, esses filhos que não são de Deus batem de frente com os filhos de Deus. E esse embate só termina quando? Quando Jesus voltar pela segunda vez. Então, quando você olha o mundo, você fala assim, meu Deus, quanta gente má tem aí? Primeiro, nós só não somos assim pela misericórdia de Deus. Segundo, faz parte, não se surpreenda. E, como o ser humano sabe disso, eu não estou criticando para você não assistir não, tá? O Cidade Alerta faz tanto sucesso. Sabe por quê? Quando você vê a maldade extrema, você se sente bom. Você fala assim, olha quanta gente má. Eu não sou assim. Por isso esses programas fazem tanto sucesso. Porque mostram um lado do ser humano onde você fala, existe uma maldade ainda maior do que aquela que está dentro do meu coração. Por isso, quando você vai buscar as coisas de Deus, você ora, você lê a palavra, você começa a ver umas coisas de maldade, aquilo vai te fazendo o quê? Mal, aquilo vai te destruindo, você não quer mais aquilo. Então, quanto mais eu caminho com Deus, mais eu me afasto desse caminho de malignidade. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais perto disso eu vou ficar. E encerrando aqui o verso 5, Cristo é maior do que as trevas e ele prevalece contra tudo e contra todos. A luz veio para o mundo, ela brilhou mais que as trevas e as trevas não conseguiram conter a luz que é Jesus. Por isso, ele mesmo se define como luz do mundo. Tá? A gente precisa ter essa dimensão. Por que a igreja ela é chamada de sal e luz? Sal no mundo antigo não deixa estragar. Não tem geladeira. Carne seca fica na geladeira no mercado? Não. Nem tem mais isso nos mercados clássicos, né, que tinha antes, né? Você pegava, tinha uma pilha de carne seca, ficava ali o sal todo em cima e aquilo não estragava. A igreja não deixa o mundo estragar. Pensa comigo. Quanto menos igreja eu tenho no mundo e menos crente eu tenho no mundo, mais o mundo está estragado. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho para ter crente de verdade. Porque crente que diz que é crente, mas não é, também estraga do mesmo jeito. E a gente é luz porque a igreja deve mostrar o caminho. Num mundo onde ninguém sabe para onde vai, a igreja é aquela que mostra a direção. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Qual você acha que é uma das poucas instituições hoje no mundo que defende casamento? É a igreja. A pessoa vive como se casada fosse, tem uma união estável, seja o que for. Quando ela bate na igreja, ela vai conversar com o pastor e fala, por que vocês não casam? Vamos casar. Deus vai abençoar. Não, mas eu tenho medo, mas vocês já estão vivendo juntos há 10 anos, por que não casa? Não, vamos casar, vamos regularizar isso aí. A igreja, ela mostra que existe um caminho certo, enquanto você tem muito mais caminhos ruins sendo apontados para as pessoas. Então, qual é a nossa função? Ser luz, mostrar o caminho de Jesus, e como eu brinco lá na igreja, até na reunião de conselho, a nossa função é uma só. Se a gente não atrapalhar, já está bom. Eu oro sempre falando, Senhor, não deixa eu atrapalhar. Mesmo que eu não ajude, mas se eu não atrapalhar, já está muito bom. Porque a gente tende a atrapalhar o negócio. Você quer ver um personagem desse? Pega a vida de Sansão. Sansão é o personagem bíblico que mais tentou atrapalhar Deus. É Sansão e Jacó. Enquanto eles não atrapalham Deus, eles não têm paz.
Mas mesmo eles tentando de tudo, atrapalhando Deus, fazendo de tudo o contrário que Deus queria, Deus abençoou a vida deles. Porque o amor de Deus é maior do que as nossas falhas. Amém? Vamos lá. 6-13. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem é filho de Deus? Essa é a resposta dessa segunda parte do capítulo 1. São aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é você que busca a Deus primariamente. É Deus quem toca o coração, coloca em você essa semente, e por isso você vai atrás dele, como o próprio Evangelho de João fala, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Qualquer tentativa humana de buscar a Deus sem a ajuda dele, a pessoa vira idólatra. Ela não encontra. Deus tem que segurar na mão, igual criança, e vir puxando, aí você encontra ele. Se você ficar solto, vamos dizer assim, aquela porta ali é a porta que você vai encontrar Deus. Você não vai passar por ela. Você vai escolher todas as outras, menos aquela. Por isso que Jesus fala que ele é a porta das ovelhas. Sabe por que é a porta das ovelhas? Quando você tinha que colocar as ovelhas para dentro do aprisco, você tinha que contar as ovelhas, só que era um bando de ovelha. E aí, engenhosamente, desenvolveram o seguinte: imagina uma garrafa PET cortada e fica aquele bico para baixo, e você enche de bolinha, de pedra. E aí você tem um sistema que cada ovelha que passa, mexe ali, cai uma pedrinha. Então, quando todas as ovelhas estão no aprisco, você não tem nenhuma pedrinha ali. Caiu tudo no chão. Mas se tiver faltando uma pedra, se tiver uma pedrinha ainda ali dentro, está faltando uma ovelha. Aí o pastor de ovelhas vai atrás para buscar as ovelhas. O que Jesus... E o nome desse lugar onde a ovelha passa é chamado de Porta das Ovelhas. O que Jesus diz é que ele está sentado ali. Ele é a porta das ovelhas. Quem é a ovelha dele, ele põe para dentro. Quem não é a ovelha dele, ele enxota. Então você não tem como errar a porta, porque Jesus vai pegar você, ovelhinha, e vai colocar você dentro do aprisco. O problema é que tem umas ovelhas teimosas que elas entram no aprisco à força. Tem outras que são mais dóceis. Então vamos tentar ser as ovelhas mais dóceis para que a gente não tenha que ser puxado com tanta eficácia. E eu me incluo nesses também, tá? Vamos seguir aqui. Ficou fora de ordem. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Quando fala que teve um homem que testificou sobre a luz, esse homem chamado João não é o João do Evangelho, é o João Batista. Por quê? O João vem, prega esse batismo de arrependimento e fala, olha só, está chegando o Salvador. O Salvador chegou. Quando Jesus aparece, João Batista o vê, quando ele está com os discípulos dele, o que ele fala? Você lembra? Primeira frase de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós achamos que isso é frase de católico, mas não é. Porque no momento da liturgia católica, eles falam essa frase. Mas essa frase é do cristianismo, tá? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, através de Jesus é que há salvação. Esse é o anúncio de João. O João veio testificar sobre a luz, sobre Jesus, mas ele não é Jesus. Quando a Bíblia fala de testemunho, a palavra usada é martírion. Por quê? Essa é uma palavra que o cristianismo trouxe para a história. Porque quem testemunhava sobre Jesus, o que acontecia? Morria. Então você tem essa expressão até hoje, inclusive no português, tal pessoa foi martirizada. Então o testemunho cristão é com a morte. Essa era a regra que você tinha no início do cristianismo. Porque se você fosse cristão,
você perdia a vida. Daí que vem a figura do padrinho e da madrinha, que não se usa muito no protestantismo. Por que tinha padrinho e madrinha? Porque ser cristão era profissão de risco. Então você batizava a criança e falava, se seus pais morrerem, esses assumem. Por isso que no cristianismo foi perdendo essa função, porque você não tem mais tanto risco, pelo menos no Ocidente, né? Porque no Oriente você tem locais onde você confessou que é cristão, a coisa não vai ficar boa em momento nenhum, tá? Existem alguns locais do mundo que você não pode circular com Bíblia. Eu estava conversando uma vez com um missionário que ele estava falando que eles pegam um chip de telefone, um chip desse de dados que você coloca, não o chip para ligação, mas esses telefones têm um chip para dado, eles colocam Bíblia criptografada ali, distribuem o código para a pessoa poder ler o texto bíblico, porque você não pode ter cópia da Bíblia na sua casa. Se pegar, já sabe o que acontece. Então, nós temos o privilégio de não ter uma Bíblia só, de ter 300 e com mídias diferentes. Você carrega a Bíblia no seu celular, nada vai acontecer com você, pelo menos por enquanto. Pode ser que mude. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade de pregar o Evangelho enquanto ela existe. Porque o dia que essa oportunidade acabar, vai ficar mais difícil da gente fazer isso. Mas o que é esse testemunho? É dar depoimento competente sobre o que viu, ouviu ou experimentou pessoalmente. Essa é a definição que William Hendrickson faz no comentário dele lá do Novo Testamento, especificamente sobre o Evangelho de João. Qual era a intenção do João Batista? Era que todos que ouvissem o seu testemunho pudessem aceitar Cristo com uma fé viva. Pergunto a você, João Batista, ele é um homem de fé o tempo todo ou ele enfrenta crises de fé? O que você acha? Como é que você é? Você é de fé o tempo todo? Pegou o exame, isso. Pegou o exame lá, viu, e deu aqui. Aí você já começa, né? Já começa aquele clamor, o desespero. Normal, todo mundo é assim. João Batista é diferente? Não. João Batista fala tudo isso, ele foi preso. Aí, ele fala para os discípulos dele. Pergunta para Jesus se é ele mesmo ou se é que a gente tem que esperar outro. Ele entrou em crise também. Falou assim, eu estou morrendo aqui. Deus me falou que eu ia anunciar que o Messias chegou. Cadê o Messias? Agora eu estou preso, vão me matar? Aí o que Jesus responde para ele? Manda dizer para João que os cegos enxergam, os mudos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam. Ou seja, os sinais messiânicos se cumpriram, João. Fique em paz. Então a gente não tem que acreditar simplesmente pelo que a gente está vendo assim, mas por tudo que a gente vê à nossa volta. Por que hoje quase todo mundo tem certeza que Cristo volta logo? Porque os sinais indicam que a coisa não está boa. A igreja pede que Jesus volte logo. O mundo pede que Jesus volte nunca. Lembra? Qual é a comparação que é feita? Noé. Vai dar problema, hein? Que nada, Noé. Vai dar problema. Não, mas tá tudo certo, você tá exagerando. Olha, vai dar confusão. Nem a família dele dava muita ideia, vamos dizer assim. Aí o que diz no Novo Testamento? Assim como nos dias... Obrigado, meu amigo. Assim como nos dias de Noé, que o pessoal casava e se dava em casamento, veio o dilúvio e pegou todo mundo, vai ser assim na vinda do Filho do Homem. Por quê? Só percebe o sinal a igreja. A gente olha para o mundo e fala, não está bom. E quando a gente está na igreja é que a gente tem essa percepção. Tá? Porque, por exemplo, a Bíblia fala que o mundo vai piorar ou melhorar? Piorar. E muito. Qual a esperança das pessoas? Que o mundo vai melhorar. E aí você vai virar para a pessoa que está perto de você e trazer uma cosmovisão mais pessimista? Não. Mas você vai aterrissar ela. Fala assim, olha, diante do que você está vendo, está melhorando? Exemplo, século 17, 18, 19, o mundo, progresso tecnológico absurdo. Falando, agora acabou, não tem mais nada. 2 guerras no século 20. O progresso da humanidade levou o ser humano a quê? Ao caos. Então, quanto mais progresso tem, melhor o ser humano fica? Não. Eu posso fazer um scanner para pegar o seu corpo, ver se você tem uma doença, usando energia nuclear e salvar a sua vida. Eu posso pegar uma bomba, jogar numa cidade e matar 300 mil pessoas. Então,
a intenção e o coração se manifestam na obra que você faz. O tempo todo a Bíblia vai falar: volta para Jesus, porque o caminho é outro, ele é a única opção. O Evangelho de João vai bater nessa tecla também, que Jesus ele é a verdadeira luz. A gente não tem como fazer isso aqui, mas imagina que você tem várias luzes brilhando. E vem uma, e é mais forte do que todas. Essa é a ideia do Evangelho de João. Você pode ter gente ou coisas que iluminem, mas a luz de Jesus ela é incomparável. Então, quando você vê ou nota o brilho das coisas de Deus, você sabe que não há comparação com nada do que você viu. É por isso que quando você encontra essa pérola de grande valor, você vende tudo que você tem, compra o terreno e vira, vamos dizer assim, para aquele lado. Quando você encontra a Jesus, nada brilha mais do que ele. Se está brilhando, tem alguma coisa errada. Então, a informação de início do Evangelho de João é essa. Vamos mais um pouquinho. Por que o mundo não conheceu Jesus? Por causa de um evento, a queda, Gênesis 3. Quando você olha antes da queda, todo final da tarde, Jesus vinha conversar com o homem e com a mulher. Então, eles se conheciam. A queda fez com que esse conhecimento fosse obscurecido. Por isso, o mundo não conhece a Deus. Porque só conhece a Deus a quem o próprio Deus revela. Você lembra de como é que funcionava a foto antigamente? Você tirava a foto, aí você tinha que revelar para ver o que estava ali no filme, não é isso? Geralmente era uma desgraça, né? Metade das fotos eram ruins, queimava e tudo. A câmera digital é uma bênção por causa disso, mudou tudo. Mas é a mesma coisa. Se Jesus não revelar, você não enxerga. Pensa que a ideia é essa aqui, ó. Deus está aqui. Ele você só vai conhecer o que ele quiser revelar. Qual é a revelação máxima de Deus? Jesus. Em Jesus você conhece quem Deus é. Você conhece o caráter de Deus. Por quê? Ser humano não encontra Deus por si só. Esse é o efeito da queda. Por isso, o povo de Deus não recebeu Jesus. Ou seja, os judeus não receberam. E aí, quem é que recebeu Jesus? Quem foi que o aceitou? Quem quis ele? Os gentios e alguns judeus. Todos não. Para quebrar um conceito do judaísmo que defendia que a salvação era hereditária. Eu sou filho de Abraão, essa salvação é hereditária, então quem é descendente de Abraão é salvo. E Jesus vai dizer, não, existe uma descendência espiritual, não é uma descendência física. Sempre tem, obviamente, judeus que vão crer em Deus, mas também tem gentios que creem, e entre eles não há diferença. E essa é uma dinâmica do Evangelho, tá? A salvação não é hereditária. Vamos lá, queria eu que fosse. Todo filho de crente é crente? Se todo filho de crente fosse crente, só tinha crente no mundo. Por quê? Ia multiplicando o número de crentes, pronto, só tem crente, é uma festa. Então, o número de crentes no mundo é sempre maior, menor, igual? A gente não sabe. Mas o mundo não é todo mundo crente. Então, essa salvação não pode ser hereditária. Acabou. Qual o outro critério? É um nascimento espiritual, é algo vindo de Deus. Então, aquele que é crente, ele é filho de Deus através da graça de Deus. O que é graça? Definição teológica. Favor imerecido. Por que você é filho? Porque Deus quis. Você merece? Não. Por que Deus me escolheu? Porque Ele quis. Pensa no seguinte. Essa ilustração me ajuda um pouco. Tem um orfanato, 10 crianças ali. Você entra e adota uma. Por que você adotou uma? Porque você quis. Você é obrigado a adotar todas? Não. O que te levou a adotar aquela criança? Você quis. Por que Deus salva? Porque Ele quer. Existe um merecimento em quem é salvo? Não.
O merecimento, a glória, tudo vem de Deus e é para Deus. Você busca Deus a partir do momento em que Ele toca o seu coração. Até lá, é Ele vindo atrás de você. Você lembra que tem um desenho lá, uma pintura, né, do Michelangelo lá na Capela Sistina, que é da criação? Você já viu aquela imagem? Que tem Deus indo encostar em Adão, que é o dedinho assim. Você já viu como é que é aquilo? Ele matou assim, totalmente. Adão está folgadão assim, né? Esticando o dedinho. Deus está assim, né? Fazendo força. O esforço para encontrar o ser humano é de Deus. Foi o ser humano que subiu para encontrar com Deus lá em cima? Não, foi Deus que desceu para encontrar o ser humano. Tá? Então, é sempre a gente ter isso em mente, porque senão eu começo a achar que as coisas no reino de Deus acontecem por minha causa. Tá? Todo o começo do Evangelho de João é isso. Vamos lá. Você já fez alguma coisa que você fez tudo certinho? Para uma prova, um emprego, alguma coisa. Quer comprar um imóvel? Você estudou, correu atrás, se dedicou, empenhou sua força, falou, agora vai. Chegou na hora, babou. Aí tem vezes que você chega, fala assim, vou lá para ver qual é. A porta não abre, a porta cai. Aí você fala assim, meu Deus, o que é isso aqui? Por que está acontecendo isso? Vem. Por quê? Foi Deus que abriu aquela porta. Uma porta que Deus abre, ninguém fecha. Não é isso? Mas qual é a nossa dificuldade de entender? É que uma porta que Deus fecha, ninguém abre. E a gente, às vezes, quer entrar na porta que Deus não quer que a gente entre. Porque a porta que Ele abriu é outra conversa. Flui, acontece. Você encosta, cai a porta. Então, você vai falar, então, Leonel, vou fazer o seguinte. Quando tiver dificuldade, eu vou desistir. Não é isso. Mas é entender que um caminho de Deus, por mais que ele seja um caminho tortuoso, ele é um caminho de bênção. E geralmente o caminho de Deus, ele é visto pela dificuldade. E o caminho que não é de Deus, ele é visto pelo sofrimento seu e de quem está à sua volta. Esse é um bom critério. Acabou. Ele põe o caminho e ele faz, ele dá o jeito dele. O problema é que geralmente o caminho que eu escolho é de Deus e o que eu não escolhi não é, né? Então eu vou forçando a barra para aquele caminho acontecer. E muitas das vezes Deus deixa você andar no caminho que não é o dele e depois ele puxa você e põe você no caminho certo. O problema é que quanto mais eu vou longe, mais forte é a puxada, né? Vou aqui. Desculpa. Não, e esse para mim é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, porque assim, sem querer ser misógino, sem querer ser preconceituoso, sem querer ser ofensivo, seja qual definição que você queira. Deus chega para Jó, praticamente em hebraico, e fala assim, fica de pé que eu só converso com homem. Ele tá reclamando com razão. Aí Deus fala assim, de pé, eu só converso com homem. Isso aí não. Agora você ficou de pé? Vamos lá, você fez o sol? Não. Lua? Não. Estrela? Não. Você determinou que a água para ali? Não. Você não sabe de nada. Os moradores da terra são para mim como uma gota dentro de um balde. E eu sei o que eu estou fazendo. Agora eu vou consertar a tua vida. Cara, isso é um absurdo. Onde você está? Você não sabe de nada, filho. Você não tem noção. Fui eu. E assim, a gente precisa de... Por isso que é legal de Jó. E qual é o drama de Jó? O diabo foi destruir a vida de Jó. Com a permissão de Deus. Aí ele está reclamando e Deus ainda chama a atenção dele. Porque o que Deus está falando é assim, você crê em mim ou não? Você não viu que eu estou aqui o tempo todo? Ou você acha que é o diabo que governa a tua vida? Porque se a gente tem esse pensamento errôneo, ele fala, não, estamos na mão do diabo. Se você está na mão do diabo, tudo de Jó acabou em um dia. É isso que é estar na mão do diabo. Tá? Ele só não fez mais porque Deus não deixou. Senão ele teria feito. Aí Deus o tempo todo vira para ele e fala assim, você não entendeu que ele não manda nada, que quem manda sou eu? E que essas coisas que aconteceram na sua vida foi porque eu permiti? Se agora você está entendendo, aí ele fala, bem, antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, né? Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Agora eu sei que é verdade.
Aí, o que Deus faz? Quer pegar os amigos de Jó. Porque os amigos de Jó mandavam ele confessar pecado. Aí ele intercede pelos amigos, ele é restaurado, tem mais filhos. Pergunto a você, a dor pela perda dos filhos dele passou? Mas Deus tratou dele. Então, algumas perdas que a gente tem, elas são irreparáveis. Mas a gente caminha porque Deus está do nosso lado. Tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus, tá? Deixa eu colocar mais isso aqui para a gente encerrar. Em nenhum sentido, tá? E para a gente entender isso, os crentes derivam seu nascimento espiritual, sua conversão, a causas físicas ou biológicas. Em nenhum momento. Você não é crente porque você é filho de crente. Você não é crente porque um dia você estava no tal lugar e aconteceu isso ou aquilo. Você é crente porque Deus te chamou. Tá? Você não fica assim, não, eu sou crente porque eu fui nascido na igreja. Tá cheio de gente nascida na igreja que não é crente. Aliás, se você for ver, tem uns maus testemunhos dos nascidos na igreja, são os piores. Os que mais conhecem Bíblia, às vezes. Né? E ele deturpa aquilo, distorce, é um coração pesado. O que a gente tem que entender? Deus um dia me chamou e transformou a minha vida para que eu desse fruto e fruto em abundância. E isso não está atrelado a quem eu sou, onde eu nasci, de onde eu vim. É obra do Senhor. E se Deus fez sem você merecer, você não vai perder. Porque quem nunca mereceu, nunca vai deixar de merecer. Por isso que você não perde a sua salvação. Outra coisa. Eu fiz um pecado horrível. Cometi um pecado tenebroso. Deus não me perdoa mais. Deus não sabe? O que você faz que surpreende a Deus? Nada. Como Deus já viu o final, Ele tem poder para perdoar você também. Todas as vezes que a gente tem no nosso coração, tal dia, naquela época eu cometi um pecado, e esse pecado não tem perdão, você pode ter certeza que é o capeta. Porque ele é o tempo todo querendo que você ouça a seguinte voz. Você está na igreja, mas sabe o que acontece? Você está se enganando. Você está lá, mas você é meu. Porque o seu comportamento mostra a quem você serve. Larga deles e vem para mim. Seja sincero com você mesmo. Então, o tempo todo vai ter essa voz do diabo na vida dos crentes, principalmente na vida do recém-convertido. A gente tem que ignorar essa voz e entender que a voz que a gente tem que seguir é a voz de Deus. E ele o tempo todo fala assim, volta. Quer ver? Para a gente orar. Qual a passagem que fala mais sobre isso na Bíblia? A do filho pródigo. O que o filho pródigo faz? Pede o dinheiro do pai vivo, a herança viva. Ele é o filho mais novo, então ele tem direito só a 1/3, o outro tem direito a 2/3. Ele acaba com tudo. Aí ele resolve voltar para o pai falando, olha, eu vou voltar e vou pedir para ser um escravo, porque o escravo na casa do meu pai está melhor do que isso. Aí quando ele vem voltando, o pai já vai correndo atrás dele. Já levanta. Isso não existe no mundo antigo. O pai não corre atrás de ninguém, é o filho que corre atrás. Ele vai correndo atrás, abraça o filho vai falando, pai, pequei contra ti e contra Deus. O assunto é encerrado, o filho recebe roupa, recebe anel, toma banho, faz tudo, e ele é reintegrado. Por quê? Quando você vai atrás de Deus, você descobre que Deus já estava te esperando há muito tempo. Amém? Pergunto a você, Evangelho de João é mais fácil? O Evangelho de João, ele é muito interessante porque ele tem milagres que os outros evangelhos não têm. Por exemplo, Jesus transforma água em vinho, é só aqui. Ressurreição de Lázaro, é só aqui. Cura do cego de nascença, capítulo 9, é só aqui. Jesus lavando os pés dos discípulos, capítulo 13, só aparece no Evangelho de João. Mas os diálogos de Jesus com as pessoas no Evangelho, a mulher samaritana, João capítulo 4, tá? O nível de complexidade é muito grande. Mas quanto mais complexo, é porque Deus quer ensinar coisas melhores para cada um de nós. Vamos orar? Pedir a Deus que Ele nos dê a alegria de conhecer a sua palavra cada vez mais. Deus querido, obrigado porque o Senhor é o único que tem as palavras de vida eterna. E a gente quer aprender a descansar nisso. Tua palavra fala que o Senhor criou tudo, o Senhor sustenta tudo.
A nossa vida vem de Ti, o Senhor é a fonte da vida e mais ainda, é a fonte da vida eterna. Faz a gente entender que não dá para Te conhecer se o Senhor não nos chamar antes. E o Senhor chamou cada um que está aqui para a vida eterna. E esse é o bem mais precioso que a gente tem. Deus querido, faz com que a gente entenda que é pela graça. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, se é pela graça, já não é por obras. Então não é o que a gente faz, mas é aquilo que o Senhor já fez que garante a nossa salvação. Mas uma vez que o Senhor fez, coloca no nosso coração e na nossa alma o desejo de vivermos como crentes de verdade. Não adianta a gente vir à igreja e dizer que Te conhece. As nossas atitudes é que revelam o Deus a quem servimos. Então, Senhor, muda o nosso coração, a nossa mente e as nossas atitudes, para que através da Tua graça possamos caminhar como aqueles que Te servem e Te amam. Faz assim, Senhor, abençoa cada vez mais esse tempo especial que a gente tem aqui de escola bíblica e também, Senhor, o culto que daqui a pouquinho está começando. Que seja tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, obrigado, viu? Que Jesus abençoe vocês mais e mais, que a gente siga firme na vontade do Senhor.